Olha só, esse mês aqui a gente tá pra falar de Game of Thrones, não é mesmo? É o que tá acontecendo no momento, voltou recentemente. Então assim, a gente quer conversar muito com vocês sobre, porque é a nossa série preferida, né, da atualidade. Já teve o primeiro episódio, então é claro que essa aqui é um bate-papo, uma teoria baseado no que teve já no primeiro episódio. Exatamente, com spoilers no caso, né? Spoiler do primeiro episódio. Sim, se você quer assistir nosso review do primeiro episódio, é só clicar nesse cardzinho aqui. Bota o card, por favor. Então já vai deixando o seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de Godzilla. E acontecendo, olha só. E outra coisa, segue a gente lá no Instagram do canal, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, porque a gente vai movimentar com várias coisas relacionadas a Game of Thrones, né, durante a semana ali. Vai ter memes? Vai ter memes, mas vai ter também interação, vai ser bem legal, vai ser muito legal. Vamos lá, o que aconteceu? Nesse episódio, a gente já esperava mais ou menos que a revelação para o Jon Snow sobre os pais dele, sobre a origem dele, fosse feita já no início da temporada, né? Sim. Foi no primeiro episódio, graças a Deus, acho que não tem muito tempo pra ficar enrolando mesmo, gostei. Sim. Não enrolou, ao mesmo tempo não foi corrido, acho que foi num timing perfeito. Foi um timing ótimo, de uma forma muito bem feita ali, né? Logo pelo Sam, que é o cara que ele mais confia, né? Sim. E assim, o Bran mesmo conversou com o Sam pro Sam dizer, né? Porque o Jon Snow confia muito nele, talvez até mais do que nos próprios irmãos. Provavelmente vai ter aí um diálogo entre o Jon Snow e o Bran / Corvo de Três Olhos pra poder ver direito isso aí, né? Porque, tudo bem, ele confia no Sam, mas é a única fonte dele, né? Se o Bran provar pra ele que consegue viajar, não sei o que, ele não tem outra. Não tem. Porque o Jon Snow, ele não teve muito como reagir. Ele teve aquela reação, ele falou, pô, meu pai, o homem mais honrado que eu já conheci, mentiu pra mim? Sim. Ô Jon, se o seu pai não mentiu pra você, ele é honrado, ele pulou cerca, tá? Então ele também não seria honrado de qualquer forma. Exatamente. É porque assim, no caso, o Ned teria falado a verdade, mesmo tendo errado, teria falado a verdade. E foi isso honroso. Mostra a questão... Foi honroso da parte do Ned, porque ele prometeu pra Lyanna isso, né? Sim. E você vê que naquele flashback lá, quando tem o Nedzinho, o Ned mais jovem, ele hesita, né? Falar, não, acho que calma aí, como assim? Falar que meu filho, não sei o que, ele meio que fica, né? Mas ele promete. Sim. Aí tá a honra do cara, entendeu? O Ned Stark é um exemplo de homem. Porque como o Sam disse ali, né? Se descobrem que o Jon era filho do Rhaegar Targaryen, iam matar o garoto. O Robert iria matar Com ele, certeza, né? porque pra quem não lembra, teve toda uma treta aí em relação a, assim, o Robert ia casar com a Lyanna antes da Cersei, né? Ele tava com a Lyanna, ele tava prometido. E a Lyanna foi sequestrada e estuprada pelo Rhaegar Targaryen, mas na verdade não foi, fugiram juntos, estavam apaixonados. Era um terror ficar com o Robert, de repente, ficar peidando na cara dela, Verdade. comendo javali na cara dela, dando tapa na cara dela, não sei, né? Só que a relação do Robert com a Cersei é um pouco prejudicada, porque ele, mesmo depois da morte da Lyanna, ele continuava amando a Lyanna, né? Sim. Então a Cersei acabou levando, né, pagando pato. Sim. É assim que fala, pagando pato? Pagando pato. É. Mas o nosso questionamento maior agora é como é que vai acontecer, o que vai acontecer depois, agora que o Jon Snow sabe que é um Targaryen e que ele não é filho do Ned. E que ele é o rei legítimo. E que ele é o rei legítimo, exatamente, porque ele é o filho do rei, na verdade, a Daenerys é a irmã. Então assim, ele era o legítimo por ser o filho, o príncipe no caso, né? As opções do Jon Snow são algumas aí que ele tem. Primeiro que a Daenerys está sendo muito contestada lá no Winterfell, a gente viu isso no primeiro episódio, né? Sim, contestada até pelo Sam, né? Teve a Sansa teve a questão também de tipo, pô, eu entendo todos os argumentos. É muito bom isso, a série fazer isso, porque eu entendo todos e às vezes eu mesmo fico, eu não sei o que eu faço, entendeu? Não, é assim... É porque a gente se apegou a Daenerys porque a gente viu ela crescer. Sim. Agora, a Sansa não viu a série. Sim. Ela não sabe o que ela passou, ela não sabe o quanto ela caminhou. Pra chegar até aqui, não é mesmo? Mas mesmo assim, tendo esses questionamentos, a gente sabe que a situação maior ali são os caminhantes. Então eles têm que mesmo que se juntar pra lutar contra os caminhantes. Mas dá pra entender sim essas questões da Sansa, até a Arya tem um leve questionamento ali também junto com o Jon Snow. Mas eu ainda acho a Arya bem mente aberta, ela meio que falou só. É a mais de boa. E o Sam também, né, esse questionamento que o Sam faz no primeiro episódio, dizendo essa questão aí de, né, poxa, você deixou de ser rei pra proteger o norte. E a Daenerys, será que ela faria isso também, assim como você fez? Sim, mas as duas histórias são bem diferentes, né? Eu acho que a história da Daenerys é mais sofrida que a do Jon, apesar do Jon ser foi criado como um bastardo, né? Mas o que? Os olhares laser da Caitlyn, isso era o máximo que ele sofria? Não, claro que teve também
bullying ali, o pessoal chamava de bastardo o tempo todo. Sim. O Tyrion, uma das melhores frases da série, o Tyrion falando que não esqueça o que você é, o bastardo no caso, né? Use isso como uma armadura que ninguém vai conseguir te atingir. Sim. Que é alguma coisa que o Tyrion faz como anão, né? Mas a Daenerys, ela começou a série sendo estuprada, ela começou a série sendo vendida. Sim. E ela teve todo esse sofrimento, ela foi chegando lá, sofreu, perdeu um monte de gente. A família toda. Então, pra Daenerys abrir mão disso é uma coisa muito maior do que o Jon Snow abrir mão, entendeu? Sim. Então, eu entenderia até a Daenerys não abrir mão, inclusive, eu não julgaria ela, não. Não, eu também não, mas assim, tá, a gente vai analisar agora o Jon Snow. O que ele é pra série? Qual a personalidade dele, né? Porque a gente conhece o Jon Snow e sabe que ele é muito honrado, assim como o pai, assim como o Ned. Ele busca muito o pai, né? Exatamente, é a maior referência dele, dá pra ver isso claramente. Dá pra ver, o Kit Harington mandou bem na cena também. Sim. Tipo, caraca, o Ned não é meu pai, sabe? Ned. Sim. O melhor de todos. A própria série, com imagens, com fotos assim, mostra a ligação dos dois, né? Tem fotos parecidas entre eles. Enfim, a gente sabe dessa personalidade dele. Aí a gente já vai imaginar aqui, será que ele vai querer, mesmo sendo o rei legítimo, fazer isso? Tentar pegar o lugar de rei, no caso? Porque assim, a gente sabe que ele não quer ser rei. Ele mesmo diz pra Sansa, mas eu não pedi pra ser rei do norte, nem nada do tipo. Ele fala no primeiro episódio, né? Sim, porque na verdade a ideia, essa questão de rei do norte, King of the North, é uma coisa que veio já da era Robb Stark, né? De fazer do norte um reino separado, à parte, né? Sim. Que aí, tipo, acabaria, essa proposta seria feita pra Cersei na época, né? Pra, tipo, olha só, a gente fica aqui no norte, não mexe com vocês mexem com a gente. É tipo o que hoje em dia seria a Espanha da Catalunha, com aquele negócio separatista, sim, né? Sim. Então o norte seria tipo um país, uma nação diferente, a parte de Westeros, né? Sim. Só que é claro que é muito difícil você fazer essa proposta pra um rei. E a Daenerys, essa proposta foi feita pra Daenerys. Sim. O Jon Snow, quando conheceu ela, fez essa proposta do Rei do Norte. E também outra coisa, se a gente for analisar tudo direitinho, a Daenerys ela foi ascendendo, assim como a gente tá falando aqui, né, de uma forma bem diferente do Jon Snow. E ela foi muito que ganhando poder, sabe? Como rainha. Ela conquistou alguns reinos, né? Dizendo que era rainha e que tinha todo o poder, né? Era mãe dos dragões. Se por um lado Jon Snow, inclusive nesse episódio mesmo ele fala, eu nunca pedi pra ser rei, ou seja, ele não quer, ele nunca quis. Por outro lado, a Daenerys, desde o primeiro episódio, quer ser rainha. Sim. Por causa do direito do trono do que foi tirado da família. Sim, exatamente. Se for falar por direito, o Jon Snow tem mais. Sim. Então tem isso também, né? É por isso que o Sen tava insistindo, né? Mas eu acho que a Daenerys ela acabou pegando gosto pela coisa também. Tipo, ela quer ser rainha também. Ela quer, sim. Existe ali um negócio do poder uma ambição, também. Uma ambição. Com certeza, existe. Mas assim, a gente sabe das intenções da Daenerys. Ela, às vezes, é um pouco tirana, mas porque também ela já ouviu várias coisas e já viveu várias coisas, né? Tipo assim, eu vou fazer isso daqui porque não tem outro jeito. Se você não me seguir, você vai estar contra mim. Então, por que eu vou te deixar viver? Faz sentido. Só que é uma forma tirana de viver. Você vai estar aqui contra mim? Diferente do Jon Snow, por exemplo, que é um cara que pouparia a vida, com certeza, da família do Sam. Ele tava naquela discussão ali com o Sam, né, na verdade, o Sam perguntando se ele faria aquilo ali, se ele mataria o pai e o irmão dele, e ele tava meio que passando panos quentes pelo que a Daenerys fez. Mas o Jon não teria feito isso, com certeza, pela personalidade dele. Eu achei negligente da parte dela, né, tipo, matar o pai e o irmão do Sam. Eu acho que poderia tentar de outras formas, o Tyrion mesmo insiste ali. Sim. Agora, isso é muito bom. Esse arco aí, ele tá sendo já muito legal. Sim. Porque é um arco de intriga meio um pouco política, mas também intriga interna, né? Com certeza. O Jon Snow tem um dilema, né? Do que ele pode fazer em relação a Daenerys, que ele pode terminar com ela, não vai mais ficar com ela. Sabe, nós somos parentes, tem essa coisa também, eles são tia e sobrinho. Eu acho que ele não se deu conta disso ainda, mas ele vai se dar. E ao mesmo tempo ele também não quer decepcionar o povo dele do norte, né? Sim. Que apoiou ele lá, quando você quis trazer os selvagens, a gente chegou aqui, apoiou, cantamos aqui Rei do Norte. Exatamente. Várias cenas emblemáticas aí do Rei do Norte. Estamos aqui, né, a própria Lyanna Mormont lá, pequenininha lá, falando, pô... Dá pra entender o pessoal do Norte, né, o pessoal de Interfell, agir dessa forma. Lógico que a gente sabe que a maior briga é contra os caminhantes, e eles têm que se juntar, todo mundo, na verdade, inclusive o exército dos Lannister, seria ideal se juntar o pessoal todo, pra lutar contra esse poder maior do mal, né, que existe, pra depois vocês resolverem as coisas, sabe? Então a gente tem que pensar no que ele pode fazer em relação ao próprio povo dele lá do norte e também em relação a Daenerys. Ele pode chegar e terminar tudo com ela, falar assim, não dá, a gente é parente, apesar de que os Targaryen vieram já de uma linhagem, de uma tradição de casava irmão, casava primo, né?
Sim, sim. Então, eu não acho que ele vá querer terminar o relacionamento com ela porque eles são parentes, por exemplo. Sabe, eu acho que já atingiu um patamar diferente, né? O relacionamento deles. Então... Montou no dragão, não tem mais volta não. Exatamente. Se deixou subir no dragão é porque é pra casar. Inclusive, ele montou muito bem no dragão, talvez por ser um Targaryen, né? Olha só. Então. Não que qualquer Targaryen, mas aquela linha ali das 3 cabeças do dragão, que a terceira pode ser o Tyrion, né? Porque existe essa teoria. Ou pode ser o Rei da Noite que tá montando o dragão, mas não é não. De repente, no próximo episódio aí, domingo, ele já conte pra ela que, olha só. Aconteceu esse lance aí. Talvez ele esconda por não saber como contar. Isso até causa uma intriga, porque ela pode descobrir sem ele contar e vai ter Porque mesmo eles conversando sobre isso e o Jon Snow revelando, falando toda a situação, eles não vão ainda definir, o Jon Snow não vai definir o que vai fazer no próximo episódio. Não acredito que seja assim, né? Porque assim, ele tem que pensar muito ainda o que ele pode fazer, porque mudaria todo o curso. Imagina, um plot twist desse, de que Jon Snow agora tá contra Daenerys e que quer ser o rei de Westeros. Assim, pelo menos ele, quando eles forem duelar contra o trono, com a Cersei provavelmente, mas imagina, o Jon Snow, não é que ele vai pro outro lado, mas ele sai do lado da Daenerys. Seria um plot twist que, se acontecer, eles têm que fazer de uma forma muito bem feita, né? Sim. A questão é que causar essa ruptura entre os dois agora é perigoso pro bicho vindo. Com certeza. Até pra própria Guerra dos Tronos no final também, que deve ter, né? Sim, mas é o que eu tava pensando antes de começar a temporada, né? Eles não vão tipo, vamos juntar todo mundo agora, e agora vamos lutar contra os caminhantes, e agora vamos lutar contra o trono. Lógico que eles vão fazer essas coisas, só que as intrigas internas ainda vão continuar, porque isso que move Game of Thrones, na verdade, né? As questões internas entre famílias, entre poderes, né? Entre a galera que quer, a galera do trono, na verdade, então, os sábios dali. Isso que move Game of Thrones. Não necessariamente são as batalhas são aquelas coisas grandiosas que a gente gosta de assistir visualmente, falando, mas assim, o que move a gente em querer assistir cada episódio são as intrigas, né, que existem ali. Como terminou o primeiro episódio, por exemplo, sabe? É uma situação que aconteceu ali entre famílias que resultou em várias outras coisas. Começou, né, a série, foi ali, né? Exatamente. Mas e você, hein? O que você acha? Você acha que o Jon Snow vai se debandar por um lado diferente da Daenerys? Que ele vai entender qual é o lugar dele? Enfim, vai continuar do lado dela? Diz aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião também. E é isso, não esquece de deixar aquela martelada gostosa aqui no like, né, Gustavo? Pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Martelada do cão. Do cão, exatamente. É machado, né? Mas se inscreve no canal pra continuar acompanhando vídeos de Game of Thrones que a gente vai fazer aqui semanalmente. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, é isso aí e valeu!